nós vamos fazer hoje, ela é uma técnica avançada, tá? Dentro dos nossos cursos nós temos uma sequência onde a gente começa com técnicas mais fáceis e a gente vai dificultando o grau de dificuldade das telas, tá? Então, talvez uma iniciante não vai conseguir fazer essa tela porque não tem a experiência, tá? Por isso a importância de vocês adquirirem o curso, pelo menos o curso menor, para vocês receberem toda a metodologia do curso. Então, nós temos 3 cursos, 4 na verdade, um vai de bônus para o curso completo de formação em profissionais, e quem quiser saber mais é só lá no link da bio. Você pode falar direto comigo no WhatsApp ou pelo Messenger aqui também no Instagram, tá? Eu tô sempre a posto para responder vocês, às vezes eu respondo até a noite, quando eu posso eu já tô respondendo, tá? Então não tenham medo de me perguntar se fica alguma dúvida e tudo mais, tá bom? Então, a minha sala ainda não é a definitiva, porque eu tô com a sala na frente da avenida, que faz um pouco de barulho, e eu vou mudar para a sala do lado. Estou esperando, em volta de um mês aí, vai desocupar a sala, aí eu vou voltar, vou para outro lugar. Então, por isso eu não arrumei totalmente o ateliê, não pendurei telas ainda, mas logo eu vou fazer isso, daí eu mostro tudo pra vocês, tá? Por enquanto estamos meio improvisados, porque nós precisávamos urgente de um lugar pra gente fazer live, pra eu trabalhar, pra eu pintar minhas telas, porque realmente o lugar que eu tô morando não tem condições disso, por conta de muito barulho e também espaço, né? Não tem espaço. Então eu tive que fazer isso, consegui uma sala, aluguei uma sala, onde tem várias outras salas, e aí a gente é uma comunidade, daí fica bem barato, tá? Uma opção aí pra quem não tem onde pintar e já quer se tornar um artista profissional, é uma opção aí que tem vários lugares assim pra vocês alugarem na cidade de vocês, pelo menos aqui na minha cidade tem. Então é muito legal, eu tô gostando bastante do local. Vai ficar bem mais silencioso, bem mais legal, e eu tenho meio espaço onde eu preciso ficar só para eu criar, para eu desenvolver minhas técnicas, onde não tem ninguém me atrapalhando. Esse momento sozinha comigo é muito especial para mim, tá bom? Ai, vamos ver aqui, a Leila tá comigo, Edjane, sejam muito bem-vindas. Então vamos começar a nossa técnica, eu vou explicar aqui. Eu tenho uma base que eu fiz da cor cappuccino, tá? E eu coloquei um pouco de preto bem ralinho aqui por cima, porque eu quero que ele fique mais escuro desse lado, tá? Eu tenho uma referência aqui, mas eu vou trabalhar com telas coloridas, que foi o que vocês escolheram, tá? Na enquete. Pessoal, quem quer participar da enquete, é só acompanhar os stories, porque daí eu vou colocar as enquetes e daí vocês votam. Bastante pessoas queriam minimalista e outras queriam colorida, então a gente vai pelo que vencer, tá bom? Então quem quiser minimalista vai lá e vota, manda pra amiga, pede pra votar, tá? Assim vocês vão conseguir fazer com que a tela que vocês queiram seja pintada ao vivo aqui, tá bom? Temos também o nosso canal no YouTube, aonde a gente tá colocando, tá? As telas, as lives passadas, então a gente tá crescendo lá aquele canal, e eu gostaria muito que vocês fossem lá, se inscrevessem e também assinassem o sininho, né, para receber notificação quando vocês quiserem, tá? Então não deixe de se inscrever, tá, pessoal? Eu ajudo vocês com conteúdos gratuitos e vocês também me ajudam, né? De uma certa forma. Então, pessoal, ó, a gente vai começar fazendo o quê? Essa base, como eu já falei, passei uma cor lá neutra, pode fazer branca com um pouquinho e pode pintar um lado de preto, tá? Pode ficar meio irregular assim, né? Ó, como tá essa daqui eu passei bem pouquinho porque eu queria só um pouco de nuance escura, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Eu fiz um leve esboço aqui de uma tela que eu peguei como referência. Eu tô soltando lá no meus stories, todos os dias eu vou colocar 1, 2 telas lá, pra vocês se inspirarem. São telas minhas, telas que eu fiz, tela que eu pinto,
todas com as técnicas que eu ensino e também as técnicas do curso, tá bom? Então, nos stories vai ter sempre. Vocês podem tirar um print, guardar aquelas telas que vocês gostaram para vocês tentarem praticar, tá? Porque nunca vai sair igual, pessoal. Olha, a gente é uma fonte inesgotável de criatividade. Quando você entra dentro da metodologia, aprende tudo que eu ensino dentro do curso, principalmente o de formação de profissionais, você vai aprender a ter criatividade. Eu ensino várias dicas e truques lá para você nunca ficar sem saber o que você vai pintar, tá? Você sempre vai ter muita criatividade. E eu tenho muitas telas, nós temos quase já 200 telas dentro do curso de formação de profissionais. E eu tô colocando mais, então vocês vão ter uma infinidade de telas lá para vocês se inspirarem, tá bom? E vamos lá então. Eu fiz uma molhadinha, mas eu molhei bem pouquinho, eu não quero que ela fique encharcada, tá bom? E a gente vai começar a trabalhar, deixa eu ver, vamos começar pelo mais claro? Vamos começar pelo mais claro. Então nós vamos pegar, hoje eu vou trabalhar com a tinta PVA, tá? Por quê? Porque eu não tô pintando profissionalmente, depois eu vou desmanchar essa tela, tá? Se eu fosse pintar profissionalmente, eu precisaria de uma tela própria para tela, tá? Uma tinta própria para tela e precisaria também ou as misturas que a gente ensina, tá? Aqui no canal também eu ensino bastante misturas, lá no curso eu ensino mais ainda, tá? Nós temos assim muita coisa lá, muito conteúdo, muitos segredinhos que vocês precisam saber para vocês pararem de andar sozinho, tentando, sem saber, gastando, porque quem não sabe acaba gastando, compra material, não é aquele, tenta, não dá certo. Então, eu encurtei esse caminho. Eu testo as coisas, eu gasto dinheiro e eu depois coloco lá pra vocês, tá bom? Já o que eu sei que dá certo, que eu sei que não dá. Então, a gente já faz isso por vocês, tá bom? Ó, coloquei azul celeste aqui. Eu fiz um aqui, ó, eu ensino a fazer cores também, tá? Só que o meu, ele ficou um pouquinho mais claro, esse aqui ficou um pouquinho mais escuro, mas eu gosto, às vezes, de variar. Então, para as telas coloridas ficar iluminada, a gente precisa trabalhar com 2, 3 ou 4 tons de tinta, tá? Da mesma cor. Então, coloquei azul celeste, agora eu vou pro azul mais escuro, que pode ser um azul de cobalto e pode ser um azul marinho, tá? Ó, eu não vou colocar em cima da cor, eu vou colocar do ladinho, vou deixar um espacinho aqui. Então, primeiro a gente coloca a tinta com a espátula pranchada, tá? Pessoal, não tá falhando a live? Falem pra mim aí. Se tá falhando, se tá tudo ok, vou esperar vocês me responderem. Mas tomara que não, porque tá muita chuva aqui, muita chuva mesmo, tá ó, uns relâmpagos, dá até medo. Mas vamos que vamos. Ó, coloco a tinta primeiro com a espátula pranchada, com o movimento arrastado. Coloquei a tinta, ficou um vãozinho um pouquinho longe, tá ok. Obrigada, Edjane, muito obrigada por me avisar que tá tudo legal. É que a internet aqui é bem boa, bem potente, mas Dourados é um lugar que a internet choveu e luz também, tá? Choveu, acaba a luz aqui. É uma maravilha. Ó, coloquei a tinta, vamos lá. Vamos fazer transição daí. Essa transição aqui, ó, a gente tem os exercícios para vocês treinarem antes de vocês começarem a pintar, tá? Lá dentro do curso nós temos 12 movimentos de espátula e temos vários exercícios de treinamento que é antes de você pintar, você vai vir para uma tela e daí você vai praticar isso daqui antes de você começar a pintar as primeiras telas, tá? Isso vai encurtar bastante de vocês desperdiçarem material, porque lá também eu ensino uma tinta própria para isso, tá bom? Ó, venho com o movimento de S e vou fazendo a transição dessa cor, tá?
Vou fazendo, sempre limpando no paninho, ó, prancho a espátula, sem ficar levantando a espátula, tá? Não posso ficar fazendo isso aqui, ó, nessa técnica, tá? Existem técnicas que a gente precisa fazer esse movimento. Nessa técnica a gente prancha e vem aqui, ó, puxando, e aí com movimentos, né, que hoje nós estamos usando o DS, que é o que eu ensino aqui pra vocês, mas nós temos vários outros movimentos lá. Esses movimentos eu criei para facilitar o aprendizado, tá? Então, nós já temos aqui 2 tons de azul, tá? E agora nós vamos começar a passar para o amarelo. A gente vai usar bastante. Eu comecei com azul escuro, tá? E agora, vamos supor, comecei com o claro e vim pro escuro. Mas se eu tivesse daqui pra cá, eu teria colocado azul escuro, azul claro. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou trabalhar com... Deixa eu ver que cor que é essa daqui. É o amarelo de cádmio, mas na PVA é o amarelo ouro, tá? É um amarelo bem gema, assim, bem cor de gema mesmo. Então, eu vou colocar, tá? Coloco a tinta, não coloco lá perto. Então, a técnica vai ser sempre essa, tá? A gente não coloca... já ali misturando, não. Primeiro a gente coloca com a espátula pranchada e depois a gente... Essa tela tá com textura? Não, Nayara, não está com textura, ela tá bem lisinha. Textura, a gente pode pintar essa tela aqui, ó, com a tinta no ponto pastoso e ela vai dar a impressão que tem textura, tá? Mas essa técnica aqui não é com textura. Ela precisa muito pelo contrário. Essa técnica a gente precisa ter uma base bem lisinha, tá? Então, ó, deixei um vãozinho aqui entre essa cor e agora eu vou vir com o amarelo mais claro, tá? Ó, vou vir com o amarelo agora limão. Então, a gente vai trabalhar com 2 tons de cada cor. Isso vai dar luminosidade para a nossa tela. Vou só colocando, ó, mais ou menos onde eu coloquei esboço. Ó, se você quiser efeito de textura, é só você colocar bastante tinta no ponto pastoso, que ele vai dar aquele efeito de textura, tá? Coloco aqui o amarelo. Aí eu vou limpar a minha espátula, vocês têm que ter bastante paninho à mão, porque essa técnica ela gasta bastante pano, tá? E aí eu venho fazendo a transição, ó, eu vou passar do amarelo. Então, eu prancho a espátula e venho fazendo o movimento de S, ó. Se ela ficar meio pegajosa, às vezes a gente precisa molhar novamente, tá? E se vocês forem pintar a tela grande, vocês precisam ficar molhando a parte que não foi feita, tá? Tá dando um pouquinho de sombra aqui, pessoal, mas eu vou colocar mais luz, tá? É porque a gente tá testando e tudo mais, e a gente ainda não tá no local definitivo, né? Então, por enquanto, vamos levando assim. Importante que vocês vão entender a técnica. Mas, a gente logo vai resolver todos esses problemas aí, tá? Vai ficar uma imagem 100%. Ó, fiz a transição da cor, posso puxar ela, ó, percebo que eu não fico levantando, eu prancho e venho passeando, aí eu posso jogar a tinta pra onde eu quero. É isso que vocês vão aprender lá dentro do curso, é jogar a tinta pra onde vocês querem, sem fazer aquela melequeira de tinta, tá? Então, aquela bagunça, porque, como eu sempre falo, né? A nossa técnica é abstrata, mas ela não é aquele abstrato muito caótico, né? Daqui parece que tem nessa parte da sombra. Não é textura, ó. É porque a tinta tá grossa, né? Então ela fica parecendo que tem textura, mas a base tem que ser lisa, tá? Mas o espatulado fica mesmo parecendo que tem textura. É normal isso daí. Todo espatulado a gente pode trabalhar ele e quando o final dele parece que tem textura, mas na verdade a gente só trabalhou com tinta, tá? Agora nós vamos passar para o vermelho. Pessoal, depois que a gente terminar a live, eu vou abrir pra gente, para perguntas, tá? Então, vocês depois vão poder me perguntar tudo sobre a técnica,
tudo sobre o que vocês quiserem, tá? Tô colocando um vermelho mais escuro aqui. Esse é o vermelho, deixa eu ver aqui. Vermelho vivo esse daqui, tá? É um vermelho, e aí a gente tem o terra de siena queimada que dá pra escurecer vermelho, tá? Ou você pode escurecer com marrom. Então, nós vamos trabalhar com vermelho mais claro e daí nós vamos trabalhar com laranja, porque o que clareia vermelho é laranja. A gente não pode, ó, pingou um pouco aqui dos gruminhos. A gente não pode trabalhar, tá, com, vamos supor, branco no laranja. Ó, aqui a minha espátula tava meio suja e eu vou ter que retirá-la aqui, ó, peraí. Porque não pode pegar azul aqui, tá? Então, eu vou tirar. Ele pegou um pouquinho de azul. E caiu um respingo aqui, ó. Bem aqui. E eu vou tirar, porque essa tela aqui eu não quero nada de respingado. Então, é só eu tirar. E aí, eu venho aqui, ó, dando uma arrumadinha. E já vai ficar ótima de novo, tá? Então, agora eu vou vir com laranja. Vou colocando... Coloco bastante, ó, se você quiser que fica parecendo que é textura, só que não é textura. Ah, falando em textura, pessoal, massa acrílica, ó, resseca, quebra, tá? Então desenvolvi uma textura onde vocês vão aprender a fazer uma textura, tá? Isso só tá lá dentro do curso médio e do curso maior. É uma textura onde vocês vão aprender a fazer a textura de vocês e vocês vão poder até tirar do chassi, tá? É de tão boa que ela é flexível, leve e vocês fazem umas texturas lindas, 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 tá? Se vocês rolarem o meu feed do Instagram, vocês vão ver que tem bastante coisa com textura já que eu fiz e vou continuar fazendo, que é usando essa textura que a gente mesmo faz, ela é super barata, fica barata, né? Então você vai aprender também, só que isso só no curso, tá, gente? Porque senão minhas alunas me matam, porque elas falam que eu entrego muito conteúdo, mas eu quero ensinar vocês, eu acho que a minha missão é melhorar, eu quero ver os artistas pintando, quero ver os artistas crescendo, quero ver telas bonitas, sabe? Eu tenho horror de olhar uma tela assim, que você olha, a gente não deve criticar a arte, né? Mas tem umas coisas que é muito feia, sabe? Muito assim, agressiva, sabe? Então eu acho assim, vamos melhorar, vamos treinar, vamos colocar as casas da gente. Na verdade, as nossas casas é lares, né? Bom, parando de falar dessas coisas, a gente vai agora pranchar a espátula, tá? Então eu venho fazendo a transição de cores e eu posso vir, ó, jogando a tinta pra onde eu quero, tá? Então eu prancho a espátula e venho fazendo movimentos. Nunca eu vou sozinho, né, com essa cor. Eu tô com o meu borrifador também, gente, ó. A minha vida tá tão caótica, porque eu não sei onde tá minhas coisas, ainda não consegui colocar tudo no lugar, tem que montar guarda-roupa, então um monte de coisa tá sumida, porque eu mudei de casa e mudei de ateliê, então imagina o caos, né? Então o meu borrifador, eu não sei onde que tá, esse aqui caiu aqui, estragou, e é assim mesmo, quando a gente vai fazendo mudanças, as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai rebolando daqui, rebolando dali, e a gente vai conseguindo chegar onde a gente quer, tá bom? Mas logo, logo vou parar de mudar, tá? Prometo. Aí vai ficar melhor, vou ter um lugar definitivo e daí a gente vai mais ter esses problemas aí. Ó, fazendo isso aqui, eu vou jogando a tinta pra onde eu quero, tá? Eu posso trazer vermelho pra cá, desde que eu pranche a espátula, venho com a mão bem leve e sem levantar, eu venho passeando com essa espátula. Limpo ela tem que estar limpa, e daí eu venho aqui, ó, fazendo isso. E olha que tela maravilhosa. Aí você vai olhando, né? Eu achei que aqui, ó, ela tá muito reta. Muito reta, então eu posso mexer um pouquinho. Sempre quando a gente observa nossas telas, a gente vai vendo onde precisa ser mexido, aonde já tá bom, né? Então essa é uma forma de você saber parar.
é você fotografar e ficar satisfeita com o que você fez, tá bom? Ó, agora eu já vejo uma transição mais bonita aqui, tá? E temos aí a nossa tela pronta, nós precisamos pintar as laterais. Vocês podem pintar com a espátula ou com o pincel, né? Um pincel daqueles simplesinhos amarelo, tá? Vocês perceberam que eu usei aqui uma espátula de confeiteiro, tá, gente? Então é muito baratinho. Pra você começar, você só precisa de tinta acrílica, tela e umas ferramentinhas aí, que é uma espátula de confeiteiro, buchinha e pincéis baratos, tá? Só com isso você já consegue. Então a gente precisa deixar essa parte de cima já prontinha, tá? Prontinha para que a gente faça ela encaixe na moldura, né? Principalmente quando a gente faz, coloca na moldura essa que eu vou colocar, que é a basculante, tem vários nomes dela. Então a gente vai fazendo isso. Aí eu achei, assim, olhando aqui, que eu preciso trazer um pouco desse azul. Eu quero que ele fique, não quero que ele fique tão mesclado. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar o azul, vou vir daqui, ó, aqui do azul, tá? Vou até virar essa tela para eu poder puxar de lá pra cá, porque pintar sentada pra mim, gente, é um desafio, mas é uma forma que eu encontrei de tá aqui junto com vocês, para vocês me verem, me conhecerem, saber como que é meu método, como que eu falo, como que eu explico. Foi uma forma que eu encontrei, né? E aí eu acabo pintando sentada, mas eu gosto mesmo de pintar em pé, eu acho que eu tenho mais habilidade, tá? Então eu venho aqui, ó, jogando mais azul marinho, né? E venho puxando aqui. Marinho ou azul, se vocês forem usar tinta pronta, vocês podem usar o azul da Prússia, tá? Que é o azul que a gente mais usa, o escuro, e o azul celeste, que tanto em qualquer tinta é a mesma coisa. Ó, então eu vou mexendo na minha tela conforme eu quero, conforme eu vou olhando e vou gostando, tá? E agora eu acho que ela já ficou boa. Eu não quero mais. Poderia fazer respingos aqui? Poderia. Mas eu não vou fazer hoje porque eu tô com medo de manchar a sala, tá? Porque, como eu falei, ainda não é definitivo. Então, eu poderia, depois de seca, dar uns leves respingos aqui, aqui no meio, que também ia ficar muito legal. Mas só assim, ó, já é uma tela maravilhosa, né? Posso também pegar, já que eu não vou fazer respingo, porque o respingo dá movimento, né, pra tela. Então, eu posso pegar aqui, ó, e trazer um pouco de amarelo pra cá, tá? Isso vai dar movimento. Só que tem que ser com a mão bem leve, tá, pessoal? Não dá pra gente fazer essas coisas com a mão pesada. Então, você precisa treinar um pouco essa leveza na mão. Ó, mexi aqui, poderia colocar branco também se eu quisesse, mas eu acho que vamos deixar essas cores bem quente, esfriando aqui com o azul, né? E aí vamos colocar na moldura, depois de tudo pronto, depois a gente precisa envernizar, tá? A nossa tela. E temos aí a nossa tela de hoje prontinha. A gente vai escolher qual que é o jeito que a gente mais gostou, tá bom? A gente vai virando a tela e depois a gente assina lá atrás, tá bom? Eu acho, pro meu gosto, que o jeito mais legal ficou assim. Achei muito legal assim, achei show de bola, tá? Bom dia, Lorene! Seja muito bem-vinda à nossa live, já estamos terminando. Bom, pessoal, então a técnica de hoje era essa, tá? Eu tô fazendo as interpretações das técnicas, a gente só interpreta técnicas do curso, tá? Técnicas dos alunos, se eles assim autorizarem. Mas é tudo nossas técnicas, mas eu tô fazendo a interpretação da tela. Então, a gente pega uma tela que eu pintei e aí a gente vai, que é uma variação das técnicas, e aí eu vou explicar como que faz lá no nosso grupo secreto, tá? Se você quiser fazer parte, me chama no WhatsApp, conversa, sabe todos os detalhes e entra pra nossa família.
Quanto tempo para secar? Olha, essa tinta que a gente usa em torno aí de um dia chuvoso, não vai umas 3 horas. E quando tá muito calor, é 2 horas, 1 hora, até menos. É muito rápido. A tinta acrílica é maravilhosa. Você pinta ela de manhã à tarde, você já pode vernizar e mandar pro cliente. O verniz seca rapidamente, é quase instantâneo. Você terminou, dali 10 minutinhos já tá seco, tá? Mais perguntas, pessoal? Nayara entrou também. Seja muito bem-vinda. Já encerramos a nossa live, vai ficar salva, e daí eu vou apagar aquela e colocar lá no canal do YouTube, tá? Por isso, quem não assistiu ainda a última live, e tem várias outras lives também lá no canal do YouTube para vocês assistir, tá? Tem muito conteúdo mesmo. Mas como eu falo, quem quer se aprofundar mesmo, quer evitar de ficar gastando material, é necessário comprar a metodologia do nosso curso, que é pelo menos o curso menor, tá bom? E quem quer se tornar profissional, claro, tem que comprar o curso grande, porque daí você vai conseguir desenvolver o teu próprio estilo, porque você vai ter muitas experiências, você vai ter muitos vídeos com todos os segredos. Você não vai ficar nunca na dúvida. Quando você tiver dúvida, você vai me ligar ou vai mandar um WhatsApp e falar: Raquel, eu tô aqui, ó, com dúvida nisso daqui, né? O nosso suporte é por 3 meses, mas, gente, eu atendo suporte até hoje de pessoal que comprou logo que eu lancei o curso. Não vou deixar de responder um aluno, sabe? Imagina que eu vou fazer isso. Então, a gente fala suporte de 3 meses, né? Porque eu não sei, quando a gente vender muitos cursos, se eu vou dar conta de tudo, né? Mas a gente ficou linda. Obrigada, querida. Então, pessoal, vamos ver se tem mais perguntas. Podem fazer pra gente, daí se não tem mais perguntas, pra gente encerrar a live, tá? Dânia Ferreira. Ó, então a nossa técnica foi essa. Vou esperar mais um minutinho, tá? Pra vocês verem qual... se vocês tem mais perguntas, se não, aí a gente encerra a live, tá? E se ficar boa, a gente salva. E se ficou falhado, eu vou assistir ela. Se ficou falhado, daí a gente geralmente não salva. Daí quem viu ao vivo, viu. Quem não viu, não tem como, tá? Não tem mais perguntas, pessoal? Deixa eu ver aqui se mais pra cima tem. Bom dia, só bom dia, quanto tempo? É só isso mesmo, né, pessoal? Vocês não têm mais perguntas, vamos encerrar a live. Então, um beijão pra vocês. Eu tô aqui todo dia, desse lado, criando conteúdo, fazendo formas de vocês aprenderem, de vocês melhorarem, de vocês modernizarem o trabalho de vocês, porque é uma missão minha também. A pessoa modernizar, já pinta figurativa e quer modernizar, a gente ensina a fazer uns fundos legais. Isso estou fazendo lá no YouTube, tá? Gratuitamente. Estou ensinando isso lá no YouTube, tá? A gente não tá conseguindo, mas, gente, tudo é custo, né? A gente precisa gastar pra gente fazer esses conteúdos. E eu tô fazendo lá, entregando praticamente uma tela por semana, tá bom? Então nós já temos técnicas novas. A tinta tem alguma mistura? Tinta, eu tenho um vídeo aqui só falando e mostrando sobre tintas, aqui mesmo no Instagram. Essa é a tinta profissional ideal para pintar tela, tá? A gente não usa aquelas que é brilhante demais, porque elas são muito brilhosas. E aí, em lugares que fica uma camada mais aguada, a tinta vai ficar fosca, e outros lugares brilhantes. A nossa tela fica perfeita, do começo ao fim de um jeito só. Vou lá, quais cursos quero fazer por hobby? Eu tenho 4 cursos, tá? Um vai de bônus, que é o abstrato floral no curso maior. Ou pra quem ele vem separado, mas daí tem que me pedir o link, porque ele não é um curso para iniciante, ele é um curso para quem já sabe pintar e quer modernizar o trabalho, tá? Então aí você fala comigo, mas me chama no WhatsApp, Solange, que eu te passo todas as informações, tá? Ou aqui no
no Messenger mesmo. Então essa é a tinta profissional, que vocês não vão ter problema, não vai craquelar, não vai rachar. E aqui no nosso canal eu também ensino, por isso que eu falo, quem não compra o curso não vai ter a sequência, vocês precisam ficar procurando, assistindo todos os vídeos, né? Porque eu fui colocando e tem várias informações, vocês têm que ir pegando as informações. No curso vocês compram a organização, a metodologia, os exercícios de treinamento, então vocês têm mais vantagem ao comprar o curso, tá? E existe as misturas que eu ensino a fazer, tá? Dentro do curso, tá? Então a gente tem a tinta pronta para quem não quer saber misturar, e quem gosta de fazer misturas, eu gosto, porque eu acho que a gente consegue cores bonitas, diferentes, você não fica presa só naquilo, né? E outra, aquela tinta acrílica, ela é meia transparente. Essa nossa tinta que a gente ensina a fazer as misturas, elas são tintas que fica ela tem uma cobertura boa, então não precisa ficar, sabe, se preocupando muito, tá bom? Então tá, pessoal, muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo e que estão. Vou tentar deixar a live salva para vocês assistirem depois.